Bem-vindo ao Pré-Calouro da UEA. Vamos a mais uma aula de literatura brasileira. Recorde comigo, nós já vimos o realismo e o naturalismo. Lembre que são três movimentos ao mesmo tempo: realismo, naturalismo, parnasianismo. Hoje, então, é a hora e a vez do parnasianismo aqui no Brasil. É importante tentar fazer diferença tanto de datas quanto de obras para os três movimentos aqui no Brasil. Recorde comigo, em 1880 começou o parnasianismo aqui em terra brasileira com a obra Sonetos e Rimas do Luiz Guimarães Júnior. Em 1881 começou o realismo com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. E também em 1881 começou o naturalismo com a obra O Mulato do Aloysio Azevedo. Então, pelas datas, você percebe que os três movimentos coexistiram. Outra diferença básica, bem importante para você que quer entender realismo, naturalismo e parnasianismo. Veja comigo, o realismo foi um movimento eminentemente na prosa. Quase não se fala da poesia realista, ou melhor, a poesia realista, na verdade, é a poesia parnasiana. O naturalismo igualou-se ao realismo, um movimento que só foi explorado na prosa, principalmente na modalidade de romance. E o parnasianismo é o realismo e o naturalismo, mas de forma poética. É a famosa poesia do período. Então, interessante, são três movimentos. Dois, então, exploraram a literatura na modalidade prosa e o parnasianismo explorou a poesia. Vamos fixar aspectos gerais do parnasianismo aqui no Brasil. A duração do movimento é de 1880 até 1893, que é o mesmo período do realismo e também do naturalismo. Duas obras são apontadas na literatura como inauguradoras do movimento. Sonetos e Rimas, mais tradicional, com a data de 1880, é do Luiz Guimarães Júnior. Mas há também o livro Fanfarras, de 1882, do Teófilo Dias, que aparece nos manuais de literatura como obra que também inaugurou o parnasianismo no Brasil. Outro detalhe muito curioso dentro dos aspectos gerais. O realismo e o naturalismo, você descobriu, são movimentos na modalidade prosa. E o parnasianismo corresponde, então, à poesia realista, muito mais à poesia realista do que à poesia naturalista. Olha, uma característica básica do movimento é a oposição ao romantismo. A origem é a França, o nome é de inspiração mitológica, o Monte do Parnaso, na Grécia, e, claro, neste período da literatura valoriza-se muito a cultura grega. Qual é a característica central do movimento parnasiano? Olha, é a famosa arte pela arte. Sabe o que isso significa? Que a finalidade da poesia é uma finalidade em si mesma. O prazer do poeta não era apresentar temas sociais, nem expor as mazelas da sociedade. Foi uma tarefa para o realismo e para o naturalismo. O prazer do poeta era escrever dentro daquilo que eles pregavam como perfeição formal. Então, era uma arte com finalidade em si mesma. E para mostrar um trechinho do que os próprios poetas diziam na época, você vai ouvir um pedacinho de um poema do Olavo Bilac. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Veja que no próprio poema do Bilac, é como se tivesse aí a característica básica do movimento. A estrofe tem que ser cristalina, imitando então a perfeição do cristal. E tinha que ser feita nos moldes do ourives, que a estrofe saísse da oficina de poesia, sem nenhum defeito. Ao pé da letra, o que vem a ser a perfeição formal, tão famosa na época parnasiana, era a busca de uma perfeição quanto à rima. As rimas tinham que ser ricas, ou então, pelo menos, analisando-se um poema da época, a predominância das rimas ricas sobre as rimas pobres e, naturalmente, a métrica, o rigor métrico
era meta dos poetas da época, ou seja, se um poema tinha um primeiro verso com 10 sílabas, todos tinham que ter realmente 10 sílabas. Ou então, se o primeiro verso continha 5 sílabas, a famosa redondilha menor, todos os outros deveriam ter também 5 sílabas. Ou ainda, 7 sílabas, a redondilha maior, todos teriam que ser compostos dentro daquele rigor métrico. Vamos explorar outras características importantes do parnasianismo. Uma delas é a preferência pelo soneto. Acredite, nunca se fez tanto soneto na literatura brasileira quanto na época parnasiana. Sabe que a composição de 2 quartetos e 2 tercetos era uma espécie de desafio para o poeta. Então, diante de um tema, o tema tinha que caber exatamente na quantidade de versos do soneto. Esse desafio, então, era quase que uma prova de fogo. Quem não dava conta de compor sonetos, naturalmente não era poeta. Outra característica importante é a poesia descritiva. Alguns poetas, como Alberto de Oliveira, tinham a capacidade de olhar para um vaso e descrevê-lo. Tanto é que ele tem 2 poemas bem interessantes, Vaso Grego e Vaso Chinês. Às vezes também elementos da natureza eram colocados no papel como se aquilo fosse uma fotografia. Outra característica importante do parnasianismo é a ausência da emoção, a famosa impassibilidade. Nesse aspecto, os poetas tentavam opor-se ao romantismo. Em vez das emoções exageradas, as emoções mais comedidas. E olha, há quem diga que o Olavo Bilac se tornou o poeta principal do movimento porque soube dosar essa emoção exagerada com a quase falta de emoção. Então, a emoção na dose certa é que transformou alguns poetas do período em ícones da nossa literatura. Vamos conhecer os principais poetas do parnasianismo brasileiro. Vamos começar com Alberto de Oliveira, o escravo da forma, aquele que levou mais a sério a questão da rima e da métrica. Depois o Raimundo Correia ganhou até o apelido de poeta filosófico, poeta das pombas, poeta do mal secreto, por conta dos sonetos famosos que ele publicou na época. E o poeta mais importante de todo o período, o Olavo Bilac, também conhecido como poeta das estrelas, em homenagem a um soneto famoso denominado Ouvir Estrelas. O Vicente de Carvalho, também conhecido como poeta da felicidade, ele fez um poema muito interessante chamado Velho Tema, em que ele discute o que é e o que não é felicidade. E, acredite, a mulher brilhou pela primeira vez na literatura, dentro do parnasianismo. A poetisa chama-se Francisca Júlia e escreveu umas 2 obras importantes e, acredite, brilhou entre os homens da época. Vamos conhecer a vida e a obra do Alberto de Oliveira, o primeiro poeta do parnasianismo. Ele levou muito a sério o rigor métrico e a perfeição quanto às rimas, por isso ganhou o apelido de escravo da forma. Era amigo do Olavo Bilac e notabilizou-se principalmente por 2 composições, 2 sonetos, um denominado Vaso Grego e o outro denominado Vaso Chinês. Não sei, poderia até ter recebido o apelido de poeta dos vasos. Em 1924, olhe bem a data, 1924, ou seja, 2 anos depois da Semana de Arte Moderna, fizeram uma eleição nas mídias do Brasil da época e adivinha quem foi eleito príncipe dos poetas brasileiros? O Alberto de Oliveira, só para você ter uma ideia de que a fama desses poetas do parnasianismo atropelou o simbolismo, ultrapassou o pré-modernismo e chegou realmente ao próprio modernismo, tanto é que você está olhando para a data e vendo que o público elegeu o Alberto de Oliveira como príncipe dos poetas depois da Semana de Arte Moderna. Vamos a uma mostra poética. Você vai ouvir agora o poema Vaso Grego do Alberto de Oliveira. Esta, de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa,
Um dia, jaz aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servia. Era o poeta de Teus que a suspendia. Então, e hora repleta, hora esvazada, a taça amiga aos deuses seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca e do ouvido, aproximando-a, as bordas finas, há de lhe ouvir, canora e doce, ignota a voz, qual se dá antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. Gostou do poema? Conseguiu perceber o que o autor está dizendo? Olha, a poesia descritiva. Note que a principal preocupação do autor não é muito agradar o leitor, mas descrever um vaso que ele denominou vaso grego. Até pelo título já se nota a influência da cultura grega sobre o movimento denominado parnasianismo. E claro, você deve notar que é soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, e acredite, pegue qualquer verso do soneto e você vai encontrar 10 sílabas métricas. Sem contar que as rimas estão todas perfeitas, pode ver que trabalhada, cansada, dia, servia, suspendia, tinia, esvazada, colmada. Note que há um rigor formal bem característico do período parnasiano. Vamos conhecer a vida e a obra do Raimundo Correia, na nossa sequência, o segundo poeta do parnasianismo brasileiro. É bom saber que ele é do Maranhão e que ficou famosíssimo na literatura da época e ainda famoso até hoje por conta de um poema chamado As Pombas. Recebeu até na época o apelido de poeta das pombas. Ele até não gostava muito do apelido, mas era a força da popularidade de um soneto. Não é um livro, apenas o soneto do Raimundo Correia, que todo mundo na época sabia de cor. Outro soneto que deu fama ao autor e lhe deu até o apelido de poeta do mal secreto é o soneto Mal Secreto. Acredite, neste soneto ele tenta insinuar que todos nós temos uma certa máscara na face, que aquilo que mostramos ao outro não é de verdade o que vai no nosso íntimo. Um poema com uma certa base filosófica, por isso muitos o apelidaram, na época em que era vivo, de poeta filosófico. E você não pode deixar de ouvir e também de ler As Pombas, o soneto As Pombas do Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas de pombas, vão-se aos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida mortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, uflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também os corações onde abotou os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas os pombais às pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Acredite, muita gente na época sabia o poema As Pombas de cor, e é um poema com uma boa base filosófica. O autor insinua então, que os nossos sonhos, quando saem do nosso íntimo, voam, e comparando com as pombas que no fim do dia voltam aos pombais, os nossos sonhos batem asas e não voltam mais. Admire também que o tema foi todo explorado dentro do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Preste atenção às rimas, elas são todas perfeitas. E faça um teste. Pegue o menor verso do poema e você vai encontrar 10 sílabas. Pegue o maior de todos e você também vai encontrar 10 sílabas métricas. Vamos conhecer a vida e a obra do Olavo Bilac, o poeta que melhor representa o parnasianismo aqui no Brasil.
Ele é do Rio de Janeiro e o primeiro sonho era virar médico, mas quando estava ali pelo 4º ou 5º ano da faculdade, descobriram que o poeta era necrófilo, ou seja, que tentava praticar relações sexuais com defunto ou defunta na faculdade. Foi um escândalo, isso virou notícia na época e o Bilac foi expulso da Faculdade de Medicina e proibido de continuar os estudos médicos em qualquer faculdade do mundo. Ele era noivo da Amélia de Oliveira, irmã do Alberto de Oliveira, na época do escândalo de necrofilia. O romance entre os dois esfriou, eles nunca conversaram a respeito disso e, 20 anos depois, ele, Bilac, fez um poema desabafando e, claro, confessando que os anos passaram, mas ele continuava apaixonado pela Amélia. Ela então deu uma de poeta ou de poetisa na época, respondeu ao autor, também no formato de poema, e sabe que apesar de os dois ali culparem um ao outro da respectiva solidão, os dois não se reaproximaram e morreram solteiros, não se envolveram com mais ninguém. A briga mais famosa da literatura brasileira ocorreu entre Olavo Bilac e Raul Pompeia. Quando contei aqui a história do Ateneu e do próprio Raul, fiz menção ao episódio, vamos repeti-lo. O Pompeia começava a se defender de acusações de homossexualismo por conta da obra que produziu, por conta do Ateneu. E não é que o Bilac foi para os jornais da época dizer que o Pompeia era mesmo gay, era homossexual e nem precisava fazer comparações? Os dois, então, para tirar a limpo quem era homem de verdade, marcaram um duelo de espadas em praça pública no Rio de Janeiro. Olhem, a praça ficou lotada de gente e dizem que os dois só não trocaram golpes de espada de verdade porque o povo não deixou. Mas enquanto Bilac foi para aquele episódio, assim, mais por galhofa, mais por brincadeira, o Pompeia realmente foi com vontade de brigar e quem sabe até de matar o próprio Olavo Bilac. Nesse episódio todo, a sociedade terminou demonstrando que gostava mais do Bilac, mesmo com a fama de necrófilo, do que do Raul Pompeia, por conta de ser tido, ou de pelo menos ter sido acusado de homossexualismo. Outro destaque do Olavo Bilac foi a poesia nacionalista. Ele compôs o hino à bandeira e fez, na época em que era vivo, campanha a favor do serviço militar obrigatório. Tanto é que o Dia do Reservista, 16 de dezembro, é em homenagem ao aniversário do poeta Olavo Bilac. É bom conhecer, ter na lembrança, pelo menos os títulos dos principais poemas do Olavo Bilac. O Caçador de Esmeraldas, um poema épico muito interessante, longo, em que ele conta a vida, a aventura do Fernão Dias Paz Leme, o famoso caçador de esmeraldas da história do Brasil. Uma curiosidade, todo poema é feito com versos de 12 sílabas métricas. Outro poema muito célebre e curtinho, é apenas um soneto, você deve ler mais de uma vez, Ouvir Estrelas, em homenagem a esse soneto que o Bilac ficou conhecido como poeta das estrelas. Profissão de fé é leitura obrigatória. Muitas provas de literatura colocam trechos do poema porque ele é uma espécie de poema que melhor representa a poesia parnasiana aqui no Brasil. Outro poema muito interessante que você pode ler de um fôlego só, porque também é um soneto, chama-se Língua Portuguesa, onde ele começa com última flor do lácio inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. E ele fez um poema sentimental muito interessante, denominado Velhas Árvores, que já demonstra naquela época uma certa preocupação com a ecologia. Quero que você ouça agora, leia também o poema Ouvir Estrelas, um dos mais famosos da poética do Olavo Bilac. Ora, direis, ouvi estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto,
que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Gostou do soneto Ouvir Estrelas? Interessante você notar que há uma ideia filosófica, apoiando o poema. Olha que ficaram famosas tanto as frases quanto as ideias de que o camarada só consegue ouvir estrelas quando está apaixonado. Está aí um teste que você pode fazer. Acha que está apaixonado? Tem certeza sobre isso? Então, de madrugada, olhe para o céu, tente ouvir estrelas. Se você conseguir ouvi-las, pronto, não tem que consultar psicólogo nem nada, está apaixonado sim. Mas eu quero que você admire também que ele colocou todas as ideias no formato de soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Ainda admire outro detalhe, não importa se o menor verso de todos ou o maior, se você contar as sílabas métricas, vai encontrar 10. Veja também a perfeição de rima. Pode ver que, se você der um passeio pelas últimas palavras, a palavra certo, desperto, no entanto, espanto, olha que ele consegue realmente as duas perfeições, tanto a perfeição métrica quanto a perfeição rímica. O Vicente de Carvalho é conhecido na literatura parnasiana como poeta do mar, graças ao tema que ele repetiu em vários poemas. Mas olha, dentre tudo que ele escreveu, ficou na memória dos leitores o soneto Velho Tema, que você vai ouvir aqui comigo. Outro poema que chama a atenção, Palavras ao Mar, vale a pena ler. E uma elegia, um poema dedicado a quem morre, chamado Pequenino Morto. Olha que nesse tipo de composição, elegia, você ainda lembra qual é a elegia mais famosa da nossa literatura? É o Cântico do Calvário, do Fagundes Varela, do Romantismo. Dizem que podemos comparar o Cântico do Calvário ao poema Pequenino Morto, do Vicente de Carvalho. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mas nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Dá para notar a temática central do poema, o famoso desencontro de todos nós com esse enigma chamado felicidade. E olha a ironia do autor, que a felicidade existe sim, mas nós não a encontramos porque ela, a felicidade, está sempre apenas onde a pomos, só que nunca a pomos onde nós estamos. É um dos poemas mais, digamos, mais admirados, mais lidos e talvez o que mais ficou na memória do leitor quando se passa pelo parnasianismo. Convém lembrar o nome de Francisca Júlia, porque dentro da sequência da literatura, desde o Padre Anchieta até o parnasianismo, foi a primeira mulher que apareceu, publicou obras e foi admirada pelo público e inclusive admirada
pelos poetas da época. Chama-se Francisca Júlia. Ela ficou na história da literatura com 2 livros, um chamado Mármores e o outro chamado Esfinges. E um destaque para a poesia da Francisca Júlia é a impassibilidade, ou seja, ela tentou seguir com rigidez aquela norma parnasiana que proibia o uso exagerado das emoções na hora de compor poesia. Tanto é que muitos têm a Francisca Júlia como musa impassível. E agora que você conheceu todos os poetas do parnasianismo, com características, peculiaridades sobre a vida e a obra de cada um, eu quero que você enfrente comigo um desafio literário. Olha a proposta. Somente uma das afirmações abaixo não se aplica ao parnasianismo. Letra A, concepção objetiva da vida. Tranquilo, né? Porque, veja, dentro da ótica do parnasianismo, naturalmente você tem a concepção de uma vida objetiva, com menos derramamento sentimental do que na poesia romântica. Na letra B de bola, a busca da perfeição formal é a característica básica de toda a poesia parnasiana. Na letra C, valorização de elementos da mitologia grega. Você viu, por exemplo, Alberto de Oliveira com 2 poemas, Vaso Grego e Vaso Chinês. Letra D de dado, espiritualismo e misticismo. Pronto, chegamos à letra errada. Por quê? Porque não é temática dos poetas do parnasianismo. Sabe quando essa temática vai vir à tona e fazer sucesso? É no próximo período que nós vamos estudar, no simbolismo, na poesia do Cruz de Souza e do Alfonso de Guimarães. E na letra E, o apego excessivo à métrica e à rima. Você viu que todos, desde o Alberto de Oliveira até o último, a Francisca Júlia, os poetas realmente tinham como norma rimar e metrificar. Portanto, se você ficou com a letra D de dado, está de parabéns. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje chegou ao fim, mas relembre comigo, você viu o parnasianismo, a origem, França, todas as características importantes e você deu um passeio pela vida e a obra de todos os poetas, desde o Alberto de Oliveira até a Francisca Júlia. Ainda não tem as nossas aulas? Entrou agora? Quer ver todas elas numa sequência lógica? Então acesse o portal da UEA, ali você encontra um link para o pré-calouro e pronto, todas as aulas estão à sua disposição. Até o nosso próximo encontro.